Olá, meu nome é Thaís Araújo, eu sou nutricionista e esse é o programa Nutri Saudável. Com a chegada do frio, eu separei um tema aqui para vocês que a gente vai falar sobre alimentação no inverno. Quais cuidados você tem que ter com a sua alimentação com a chegada do frio. É importante que a gente ajuste a nossa alimentação no inverno por diversos motivos. Dentre eles, manter a nossa saúde e imunidade, já que nessa época do ano estamos mais suscetíveis a termos infecções como gripes e resfriados por conta do frio e da diminuição da umidade do ar. Além disso, no inverno, nosso corpo gasta mais energia para manter a nossa temperatura corporal estável, fazendo com que as nossas necessidades energéticas sejam aumentadas, e isso faz com que a gente precise aumentar o nosso consumo alimentar para atingir essas necessidades do nosso corpo e ele conseguir manter a nossa temperatura e o funcionamento do nosso organismo estável. O clima frio pode afetar significativamente os nossos hábitos alimentares de várias maneiras, tanto em termos de preferências alimentares, quanto com relação a comportamentos relacionados à nossa alimentação. No frio, as nossas preferências alimentares mudam, então os alimentos que a gente tem preferência para consumir no verão, por exemplo, que são alimentos mais frescos, mais gelados, muda quando estamos num clima mais frio, onde a gente tem a tendência a ter preferência a comer alimentos mais quentes, alimentos mais pesados e alimentos mais reconfortantes. Isso faz com que a nossa ingestão de frutas, legumes, verduras também diminua, por serem alimentos que a gente tende a consumir mais em saladas, em sucos e comê-los em preparações mais frescas. Então é importante que você tenha cuidado com essa ingestão de frutas, verduras e legumes nessa época do ano também. Esses alimentos também tendem a estar menos disponíveis no inverno e têm preços mais altos, o que podem fazer com que a gente reduza esse consumo por conta da disponibilidade e do valor que nós encontramos no mercado. Apesar desses motivos, para a gente não deixar a ingestão desses alimentos de lado, é importante que a gente encontre algumas estratégias para conseguir ingeri-los de diferentes preparações para agradar o nosso paladar nessa época do ano. Então a gente deve encontrar formas como, por exemplo, preparações assadas, refogados, ou então prepará-los em sopas, caldos, que assim vai ser uma comida mais quentinha, uma tendência que a gente tende a preferir no inverno e ainda vai estar trazendo os nutrientes que o seu corpo precisa. Em climas frios também temos uma tendência natural a consumir alimentos que sejam mais calóricos. Justamente para manter a nossa temperatura corporal, o corpo faz com que a gente tende a procurar esses alimentos que tenham maiores densidades energéticas, ou seja, que tenham maior calorias por porção. Então, a gente tende a ter preferência por consumir alimentos que têm mais carboidrato, que têm mais gorduras e que são alimentos mais pesados também. Além disso, temos uma tendência também a consumir alimentos que sejam mais reconfortantes, como sopas, caldos, massas e pratos mais quentes, que também geralmente tendem a ser pratos que têm uma maior densidade energética. Isso faz que a gente aumente muito a nossa ingestão calórica e o nosso consumo de alimentos mais pesados. Por isso, a gente precisa ter essa atenção com as quantidades e as principais fontes alimentares que a gente tem nas refeições nessa época do ano. E quando nós trocamos as principais refeições, como almoço e jantar, que tendem a ser refeições que a gente come mais e que a gente tem maior aporte de nutrientes, por preparações como sopas, caldos, a gente tende a ter uma menor ingestão calórica e também uma menor ingestão de verduras, legumes e principalmente proteínas, que são nutrientes essenciais para a manutenção da nossa imunidade e para a manutenção da nossa muscular, como o caso das proteínas. Por isso, se você tem como principal opção dessas refeições sopas, caldos e purês, é importante que você não se esqueça de sempre acrescentar verduras, legumes e alguma proteína nessas refeições. Geralmente em sopa, a gente sempre tende a pelo menos acrescentar algum legume, então essa porção já está presente ali, mas adicionar proteínas também é muito importante. Assim você vai ter um prato mais equilibrado nutricionalmente e vai fazer também com que você se sinta mais saciado ao longo do dia. No inverno, alguns alimentos ficam mais disponíveis por serem alimentos próprios dessa estação do ano. Então a natureza, ela é muito sábia e ela nos traz os alimentos que a gente precisa consumir aqueles nutrientes a cada estação do ano. Então no inverno, por exemplo, nós temos muitas raízes, tubérculos, verduras escuras e frutas cítricas, justamente por conta dos nutrientes que eles nos trazem.
As raízes e os tubérculos, que são alimentos que contêm mais carboidrato e têm mais calorias por porção, vão nos trazer a energia que o nosso corpo precisa a mais para essa época do ano. Já as verduras escuras e alimentos como as frutas cítricas são ricos em vitamina C e zinco, que são nutrientes muito importantes para a nossa imunidade, nos ajudando a combater gripes e resfriados. Então, nessa época do ano, sempre consuma os alimentos que estão mais disponíveis e que a gente encontra com maior facilidade, por conta desse aporte de nutrientes que eles vão nos trazer. Além disso, esses alimentos também são mais frescos e contêm menos agrotóxicos, além de serem mais em conta por serem produzidos em maior quantidade nessa época do ano. Então sempre dê preferência para consumir esses alimentos que são próprios das estações para garantir mais nutrientes. Outra questão que eu acho importante citar aqui é que no inverno eu vejo muitas pessoas passarem a suplementar nutrientes, principalmente multivitamínicos e vitamina C, aquela vitamina C efervescente que você mistura com a água. Nessa época do ano tem muita propaganda das farmácias e das indústrias com relação a esses suplementos nutricionais, que tendem a fazer propagandas falando que eles vão melhorar a sua imunidade, que eles são importantes para essa época do ano para que você evite gripes e resfriados. E de fato é muito importante que você tenha esse aporte de nutrientes, mas você não precisa do consumo de multivitamínicos ou dessa vitamina C se você não tem a indicação para isso. Se você tem uma baixa ingestão de frutas, verduras, legumes, grãos, leguminosas, de fato, pode ser indicado que você consuma multivitamínicos, por exemplo, já que a gente encontra muitos nutrientes dos multivitamínicos nesses alimentos que você não tem o costume de ingerir. Porém, se você consome, se você tem uma alimentação variada, nesse caso não é tão indicado que você os consuma e você pode estar gastando o seu dinheiro de forma desnecessária. Já no caso da vitamina C efervescente, que também é esse suplemento que é muito falado com relação à imunidade, principalmente nessa época do ano, o consumo dele eu não indico para ninguém, sendo bem sincera, porque geralmente a vitamina C que tem nesses suplementos é em grande quantidade, o seu corpo não precisa de tudo isso e a gente consegue consumir essa quantidade de vitamina C, que são as recomendações diárias, através de um consumo de frutas e verduras. Então, por exemplo, tem frutas que em uma porção você já consegue a quantidade de vitamina C que você precisa para o dia. Então, não é necessário consumir esses suplementos. Principalmente se você tem problema renal, aí que eu não indico mesmo que você consuma suplemento de vitamina C, porque ela pode sobrecarregar os seus rins. Então você tem que ter muito cuidado com o uso indiscriminado desse tipo de suplemento que você está fazendo para cuidar da sua saúde, mas que na verdade pode causar justamente o efeito oposto e prejudicar ainda mais a sua saúde. E nesse frio a nossa preguiça também tende a aumentar e com isso nós acabamos nos movimentando menos e ficando mais sedentários. Quem nunca planejou ir na academia no dia seguinte, cedo, antes do trabalho, e quando acordou viu que estava frio e chovendo e desistiu de ir? Então, por exemplo, no verão, quando tá aquele sol e um dia mais fresco, a gente tende a querer fazer as coisas a pé, se movimentar mais e aproveitar mais o dia e costumamos ser mais ativos fisicamente. Mas no frio, o oposto acontece. Então a gente tende a querer ficar mais em casa, evitamos sair muito e principalmente não temos essa tendência de fazer muitas coisas a pé, porque essa época do ano chove mais, mas também é mais frio e a gente quer evitar passar frio. Então a gente tende a usar muito mais carro, transporte público e isso faz com que a gente acabe se movimentando menos. Então é muito importante que nessa época do ano você fique atento com relação à sua prática de atividade física. Tanto com relação à atividade física programada, que é aquela atividade física que você faz propositalmente quando você vai na academia, quando você faz alguma aula, quanto à atividade física rotineira. Então você andar a pé, você andar de bicicleta, você subir escadas. O que você pode fazer de movimento no seu dia a dia é melhor. E por menor que seja esse movimento, como por exemplo, trocar o uso do elevador por uso de escadas, já faz com que você se mantenha mais ativo fisicamente e ajude a se manter menos sedentário nessa época do ano.
Além disso, claro, as atividades programadas que você tem no dia, então você ir à academia, você tem que manter esse esforço mesmo com uma preguiça para conseguir ir e se manter ativo fisicamente nessa época do ano. Então o frio ele não afeta apenas a nossa alimentação, mas também o nosso ânimo, o nosso estado emocional, e tudo isso influencia a nossa alimentação, nossa prática de atividade física e as nossas atividades diárias e o nosso ânimo. Outra questão que é muito afetada no frio e merece uma grande atenção é a nossa ingestão de água. A tendência é que a gente diminua a ingestão de água nessa época do ano, pois a nossa sensação de sede é reduzida, a gente sua menos e com isso o consumo de líquido se reduz. E como consequência disso, você acaba não bebendo muita água, justamente por não sentir tanta sede. Portanto, você não deve esperar que a sua sede chegue para você beber água, porque provavelmente você vai demorar mais para sentir e perceber essa sede e vai acabar não ingerindo a quantidade de água que você deveria ingerir no dia. Por isso, mesmo que você não sinta sede com tanta frequência, você deve fazer esse esforço consciente para beber mais água ao longo do dia. Um hábito que eu acho essencial todo mundo ter é de sempre ter uma garrafinha de água por perto. Seja no seu local de trabalho, na sua casa ou quando você for fazer atividade física. Assim você sempre se lembra de beber água, mesmo sem sentir essa sede, e com o tempo isso vai se tornando um hábito e um costume. Outra forma de você aumentar esse consumo de água, principalmente se você é uma pessoa que não gosta de beber água, é preparar infusões com frutas ou ervas frescas, porque você pode adicionar sabor à sua água e tornar mais fácil beber esse líquido ao longo do dia, principalmente se você não gosta. Então, adicionar um sabor à sua água pode ser uma forma de você consumir mais água durante o seu dia. Além disso, as infusões ainda acrescentam nutrientes nesse líquido, ajudando aí a você atingir as suas necessidades diárias nutricionais. E se você adora chá, essa época do ano também é ideal para você aumentar o consumo de água através dos chás, porque além de serem uma bebida quente que vai ajudar você a manter a sua temperatura corporal, é uma bebida mais reconfortante, ainda vai te ajudar a se manter hidratado. Então, o consumo de chás pode ser muito benéfico para você aumentar a sua hidratação diária, mas você deve ter atenção no consumo de chás, porque eles não devem ser a sua única fonte de água no dia, a sua única forma de se hidratar, e o consumo exagerado de chás podem trazer resultados negativos para a sua saúde quando consumidos em grandes quantidades, pois algumas ervas, quando consumidas, podem ser tóxicas. Então você tem que tomar cuidado com a quantidade e a ingestão de algumas ervas, principalmente se você tem algum problema de saúde, se você usa algum medicamento controlado, por exemplo. O indicado é que você beba no máximo 2 xícaras de chá por dia e que você sempre avalie se você, como eu falei, se você tem alguma condição de saúde ou toma algum medicamento, que você avalie com o profissional que te acompanha se não tem nenhuma contraindicação de fazer uso dessa erva. E outra forma de você aumentar a sua hidratação diária é incluir alimentos que tenham mais água na sua composição, como, por exemplo, alimentos como a melancia, pepino, laranja, tomate, morango, melão, que são alimentos mais aguados, vão te hidratar e ao mesmo tempo vão aumentar o seu consumo de nutrientes. Então também pode ser uma estratégia interessante. Não vão fazer uma grande diferença no seu consumo de água no dia, porque assim como os chás, eles também devem ter um limite de ingestão, mas ainda assim podem te ajudar a bater a sua recomendação diária de água. Além disso, limitar o seu consumo de bebidas que podem te desidratar, como álcool e bebidas muito açucaradas, é essencial, já que o seu consumo de água tende a diminuir nessa época do ano e se você beber uma bebida que causa uma maior desidratação, vai causar prejuízos para a sua saúde. Então, se você limitar o seu consumo de bebidas desidratantes, já ajuda bastante. E se você tem dificuldade de avaliar se você está tendo uma ingestão adequada de água, mesmo seguindo todas as recomendações, uma forma de você monitorar essa ingestão é que você preste atenção na cor da sua urina. A urina deve estar clara ou transparente, o que indica uma boa hidratação. Quando a sua urina está mais escura, mais amarelada, significa que você não está ingerindo a quantidade de água e que você está desidratando.
Então, uma forma de avaliar se você está tendo essa ingestão adequada pode ser através da avaliação da cor da sua urina. E você ter essa percepção e prestar mais atenção nisso vai fazer com que você fique mais atento e beber mais. Então, nesse caso, o ideal é que você avalie por que o seu consumo de água está tão baixo e depois de identificar a razão pelo seu baixo consumo, você busque seguir algumas dessas estratégias que eu citei anteriormente, porque alguma delas com certeza vai dar certo para você. Então, encontre o motivo pelo qual o seu consumo de água está baixo e busque estratégias no seu dia a dia, vá testando formas que você pode aumentar esse consumo. É importante que você tenha atenção com todas essas questões que eu citei no programa de hoje, para você ter uma boa saúde e manter a sua imunidade no inverno. Então, não se esqueça de ter atenção com as suas fontes alimentares, encontrar outras formas de aumentar o seu consumo de legumes e verduras. Não se esqueça da ingestão de proteína nas refeições e da sua hidratação diária. Além disso, mantenha-se ativo sempre que puder, com atividades programadas ou atividades físicas no seu dia a dia. Tudo isso vai fazer com que você passe pelo inverno com uma imunidade mais fortalecida e evite gripe, resfriados ou, caso tenha contato com o vírus, fará com que você se recupere melhor e chegue ao fim dessa estação com uma boa saúde. Então se cuide da sua alimentação, da sua hidratação e não use nenhuma suplementação de forma indiscriminada. E se você ficou com alguma dúvida com relação ao tema do programa de hoje ou a programas anteriores, você pode me mandar a sua dúvida no meu Instagram, ou caso você também tenha sugestão de algum tema que a gente possa trazer aqui para o programa, me manda no Instagram, que é nutri.taisaraújo, ou no Instagram do Estúdio One. Com certeza vai ser um prazer a gente ouvir suas dúvidas e suas sugestões. Esse é o programa de hoje, espero que você tenha gostado e que essas dicas tenham sido úteis para você. Até o próximo!